Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Convidamos a igreja a estar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, capítulo 5. Se porventura ao seu lado está um novo convertido, ajude-o para que ele possa acompanhar o texto sagrado. Os irmãos acharam, digam amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem diz amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de poder aqui estar para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradecer também ao meu pastor, presidente, pastor Roberto, pela confiança de poder aqui estar com esta oportunidade. Ao pastor Edir Moraes, nosso vice-presidente, que aqui está nesta noite, representando o nosso pastor. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. É uma beleza na literatura das cartas de Paulo. Como é sabido de todos nós, o apóstolo Paulo se propõe nesta carta e nesta região lançar os fundamentos doutrinários, apostólicos do Evangelho de Jesus. E no capítulo 5 ele traz uma meditação para aquela jovem igreja. E eu queria, nesta oportunidade, com a graça de Deus e com a oração da igreja, poder falar um pouco sobre a esperança da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vivemos em um mundo cheio de inquietações, distrações, e não foi muito diferente dos dias do apóstolo Paulo, que se dedicou em educar a igreja e doutrinar a igreja sobre esta verdade bíblica que é a esperança da glória de Deus. Ele vai dizer que esta esperança, ela não confunde, ela não traz confusão. E não traz confusão porque ela tem o testemunho do Espírito Santo de Deus que nos foi dado e foi derramado em nosso coração. É verdade que o apóstolo Paulo enfrentou as mesmas lutas e batalhas que a igreja contemporânea enfrenta. Os desafios de fazer com que a igreja não se afastasse, não se mostrasse indiferente em relação a essa verdade da palavra de Deus. Paulo se preocupou em ensinar a igreja para que ela não ficasse desligada deste anseio maior da nossa fé, que
é um dia ver Jesus face a face. Amém, meus irmãos? Tudo passa na vida, tudo passa. Mas o apóstolo João diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A dor passa, a saúde passa também, a idade jovem passa e a velhice passa também. A vida passa e chega o dia da morte. Mas aquele que faz a vontade de Deus, um dia estará para sempre com o Senhor na sua glória. E esta deve ser a esperança de cada um de nós. Apesar dessas inquietações, como falei inicialmente, apesar dessas distrações que temos, que vêm para roubar a esperança e a confiança da nossa fé, precisamos estar firmes naquilo que Jesus ensinou em sua palavra acerca da sua volta. Paulo vai dizer que a nossa esperança ela não pode se limitar apenas nesta vida. Quando Paulo vai falar sobre a esperança, ele vai colocar a esperança em uma dimensão diferenciada daquilo que a gente percebe hoje sobre esperança. Tem muita gente que tem esperança naquilo que é hoje, naquilo que é agora, naquilo que é ponderável, naquilo que é lógico, que é óbvio. Mas Paulo vai falar de uma esperança que não se vê, uma esperança que não se toca como algo ponderável, mas é uma esperança viva, eficaz, poderosa e que alimenta a nossa fé a cada dia. Veja, com a graça de Deus, o que o apóstolo ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, como nós sabemos, é a maior exposição bíblica acerca da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Havia um grupo que pregava, que ensinava que não havia ressurreição. E aí Paulo vai falar sobre essa esperança da ressurreição dos mortos que dormiram em Cristo Jesus. Capítulo 15, versículo 19. Está dito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está combatendo o ensinamento falso, mentiroso, de que quando a pessoa morre, tudo se acaba. Essa era a corrente ensinada nesses dias de Paulo. Mas Paulo vai dizer, não, aquele que dormiu em Cristo, um dia vai ressuscitar, não para a vergonha eterna, mas para a honra e alegria eterna. Veja o que ele diz ainda no capítulo 15. E o versículo de número 14. E se Cristo não ressuscitou, era o que o grupo estava ensinando, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé. Então, se é verdade que aqui tudo termina, se é verdade que aqui tudo se finda e nós não temos nenhuma esperança, então a minha pregação, dizia Paulo em outras palavras, é enganosa, é sem fundamento. Se não existe esperança, e se não existe arrebatamento, e se não existe ressurreição, e se não existe vida com Cristo eterna no céu, a vossa fé é nula, é inexistente, é perdida. Mas Paulo, quando fala da esperança da igreja, Paulo não fala a esperança como um anseio,
ou um anelo daquilo que pode ou não pode acontecer. Porque essa é a esperança humana. Você tem esperança naquilo que pode acontecer e pode não acontecer. Mas quando Paulo fala da esperança da igreja, Paulo não está colocando a esperança nesse patamar, nesse viés, daquilo que pode ou não pode acontecer. Paulo está falando de uma esperança verdadeira, coerente, algo concreto, que de fato vai acontecer. Embora haja os escarnecedores, os manipuladores da fé de muita gente, ensinando diferente, como foi nos dias de Pedro. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, e Pedro faz o mesmo som, o mesmo tom, como o apóstolo Paulo, defendendo a igreja de falsos ensinos em relação à esperança da glória de Deus, a esperança da glória futura da igreja do Senhor Jesus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Veja como se comportavam os escarnecedores. Veja se não é algo muito similar, parecido, semelhante aos desafios da igreja de Jesus hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. 3 e 3 da segunda carta de Pedro. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão, como diz a sua versão? Na minha versão diz escarnecedores. Virão escarnecedores com os seus o quê? Escárnios, andando segundo as próprias paixões, talvez em outras versões, concupiscências. Dizendo o quê? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O que é que esse grupo estava querendo? Era minar a confiança da igreja. Porque, irmãos, a igreja respeita homens. A igreja tem ética com sistemas, seja qual for o expediente, sistema político, sistema social, sistema de saúde, educacional. A igreja tem a sua ética, sabe respeitar as coisas, sabe fazer as coisas. Mas a igreja confia inteiramente em Jesus. Nós respeitamos as pessoas, mas a nossa confiança inteiramente está em Jesus. Porque os sistemas são falhos. Os homens, por mais gentis que sejam, por mais filantrópicos que sejam, por mais amigos do bem que sejam, são falhos. Eles falam uma coisa, vão dormir, no outro dia já pensam diferente. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não é assim. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: fiel é Deus que vos chama. Uma das características da pertinência, do caráter de Deus, é a sua fidelidade. E não é uma fidelidade relativa, ou que a gente sabe vulgarmente, aquela fidelidade de parceria. Eu sou fiel porque você é fiel a mim. Assim se comportam os homens. Deus não. O homem pode ser infiel. Deus, todavia, permanece fiel. O homem pode dizer que não disse o que de fato disse. Deus, todavia, confirma o que falou. O homem pode dizer que é incapaz de cumprir com a sua palavra. Todavia, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, em todas as suas palavras. Adoremos a Deus aqui esta noite, porque fiel é o Senhor que vos chama. Amém, meus irmãos? Então, esse era o trabalho dos apóstolos. Era o trabalho da
dos oficiais de Deus, dos ministros de Deus, dos profetas de Deus, salvar a igreja de escarnecedores, de manipuladores, de falsos pregadores, de falsos mestres. Agora veja o versículo 9 da segunda carta de Pedro, do capítulo 3, o versículo 9. Veja porque para muitos a promessa da glória futura, da esperança futura é tardia. Mas por que para Deus não é tardia? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é o quê? É o quê? Está fraquinho, mas pode melhorar. Ele é o quê? Longânimo. A palavra longânimo vem de uma raiz que significa de longas cordas. Deus dá tempo ao tempo. Deus é Deus de mais uma oportunidade. Deus é Deus de mais uma chance. O que muita gente está dizendo é demorada essa promessa. É Deus dizendo assim: eu quero mais um. Eu quero salvar mais alguém. Eu quero restaurar mais alguém. Talvez você esteja hoje aqui, hoje você, meu irmão, dizendo: Jesus, vem agora, Jesus. E o Senhor está dizendo assim: eu quero salvar o teu marido, mulher, que ainda não é crente. Suporta um pouco mais. Suporta mais um pouquinho o fogo da aflição do mundo, porque eu quero salvar ainda a tua casa, eu quero salvar a tua família. Deus é Deus de mais uma oportunidade. Porventura tenha estado aqui conosco, tenha entrado entre nós alguém que precisa de mais uma oportunidade de Deus, um afastado da igreja, ou alguém que nunca foi crente em Jesus. Hoje é noite de salvação para você. Você que me assiste e me ouve pela internet e compartilha este culto com você mesmo e a sua família. O Senhor fala com você através da internet, que Ele é Deus de mais uma oportunidade. Ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo para com a nossa família. Ele é longânimo para com esta nação, para com este mundo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo o quê? Ele não faz separação: eu quero esse perdido e eu quero esse no céu. Ele faz isso? É o que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que nenhum se perca, que nenhum pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que não teme ao seu nome. A morte dos seus santos para Deus é importante. Por que é importante, pastor? Porque quem dorme no Senhor está livre de pecar. É assim ou não é? Está livre de se desviar, de cometer alguma coisa que entristeça ao seu Deus, à sua igreja, à sua família. Mas o Deus a quem servimos, o Deus que fez promessa à igreja, e a igreja tem esperança nessa promessa, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a quem está me ouvindo hoje aqui e quer salvar quem está em casa, porque eu sei que a internet está levando a mensagem para muito longe e o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, senão que todos cheguem ao quê? Vamos falar bem forte: ao arrependimento. 1, 2, 3. Esse é o desejo de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não tem como demorar a sua promessa. E nós precisamos confiar nessa promessa de Deus. Porque a promessa de Deus e a nossa esperança se fundamenta exatamente aí. Se fundamenta num caráter de Deus. E eu já disse e digo outra vez: Deus, Ele é fiel. Veja o que diz Hebreus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus e o versículo 23. Guardemos firmes o quê? A confissão da nossa, sem vacilar.
A palavra vacilar aqui é sem temer, sem tropeçar, sem duvidar. Se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide de você mesmo. Duvide de você mesma. Mas nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide da promessa da glória futura de Deus. Porque está dito assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. O escritor da carta aos Hebreus está escrevendo para uma sociedade cristã de pernas bambas. Uma hora estava crendo, outra hora não estava crendo em absolutamente nada. Uma hora estava se conformando ao culto cristão, que agora tem Cristo como centro visível, porque Cristo é o nosso culto, é a nossa adoração, é a nossa reverência. Mas às vezes essa igreja ia lá para os artefatos religiosos, ficava às vezes impressionada, encantada com a base de ouro, ficava encantada com os instrumentos de adoração de Israel, com a tenda, com os utensílios, e Deus está dizendo: agora não tem mais a tenda, não tem mais aquele templo de Salomão, não tem mais os querubins, não tem mais a tampa do propiciatório, a caixa de ouro, não tem mais. E tem o quê? Agora tem Cristo. Ele é a nossa esperança. E como é que a gente faz? É uma vez por ano para entrar e a gente vai procurar um sacerdote? Não, agora é tendo ousadia. Veja, irmãos, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, 10 e 19 de Hebreus, tendo, pois, irmãos, para entrar no santo dos santos pelo sangue de, não é mais sangue de bode, não é mais sangue de carneiro, porque chegou a plenitude da graça de Deus. O mistério do evangelho que estava oculto, escondido, e ninguém sabia e não conhecia, Deus revelou em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós nem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem glorifica a Deus aqui esta noite, meus irmãos? A esperança. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não trabalha essa esperança que eu já falei, efêmera, transitória. A esperança das coisas que hoje existem e amanhã não existem mais. Não, Paulo está dizendo: eu quero fazer a igreja pensar numa esperança eterna. Não é uma esperança de desfrutes humanos. Embora o evangelho nos traga alegria. Quem está alegre hoje aqui? O evangelho nos dá também gentileza. Eu acredito que você já saudou seu irmão, já elogiou um, já elogiou outro. O evangelho faz tudo isso. Mas o evangelho não é isso. A base do evangelho não é isso. Não é filantropia, não é amizade, não é sorriso, não é tapinha nas costas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo, eu venci. O que Paulo quer dizer? Eu quero levar a igreja a compreender que tem um céu nos esperando. Não é um shopping center celestial, não, é céu. Lá não é compra e venda de mercadoria, lá não é barganha, lá não é troca-troca, lá é céu, é adoração. A preocupação do apóstolo, que eu acredito que é a preocupação dos nossos pastores, dos homens que lideram sobre nós, que governam sobre nós, é a mesma preocupação de não ver uma igreja distraída, vez por outras, caminhando a passos largos e se esquecendo daquilo que é mais importante. Eu aprendi uma coisa na vida, irmãos: nós precisamos trocar coisas grandes por coisas maiores. O céu é maior do que tudo. Estar com Jesus um dia na eternidade é melhor do que fama, dinheiro,
amigos, amizade, saúde. Oh, meu Deus, oh, Jesus, se fosse hoje, não é? Se Jesus aproveitasse agora, não é? Mas ele é longânimo, ele é de longas cordas, ele quer mais alguém no aprisco do Senhor. Glória a Deus. Então a nossa esperança se fundamenta no caráter de Deus, na fidelidade de Deus. Por isso que a nossa esperança não pode falhar, não pode tropeçar. Você não pode ficar animado hoje e desanimado amanhã com a esperança da glória de Deus, porque essa esperança não murcha, não falha. Você pode até ficar desanimado com a esperança dos homens, com as promessas dos homens, porque de repente deu alguma coisa que não deu certo e aí vem a tristeza, se abate o desânimo. Mas com aquilo que Deus falou com você, com a esperança da glória de Deus, nem a morte pode desanimar, nem a morte. Eu sou conhecedor de testemunhos, acredito que o pastor Edir muito mais, de irmãos que vamos visitar em estado terminal. E quando você chega e no meio do caminho vai dizendo, meu Deus, eu vou dizer o que é aquele irmão, Jesus. Meu Deus, eu vou ungir aquela irmã, mas depois de ungir e orar, eu vou dizer o quê? É uma doença terminal, é uma angústia, a família, um cara já de morte. Meu Deus, eu vou dizer o quê? E quando você vai entrando assim, desconfiado, pedindo ao céu que diga para você o que você vai dizer, a irmãzinha diz, entre, meu pastor, Jesus é bom, meu pastor. E você fica assim, não é alienígena que está ali não é aço, não é ferro, não é carne, é osso, mas é uma esperança, é uma viva esperança. Oh, aleluia, é uma viva esperança que não morre. O corpo morre, o corpo vai para o pó, é assim ou não é? Mas a esperança está viva no coração do crente. Os antigos morreram nesta esperança, desde o Gênesis até hoje. Todos que dormiram no Senhor, dormiram crendo na esperança. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui, irmãos. Esse texto eu não anotei, mas veio agora aqui no juízo. Primeira carta aos Tessalonicenses. A esperança do crente não é um anelo incerto, um anseio incerto, é algo que de fato existe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como aqueles que não têm, Ora, se a Bíblia está dizendo como aqueles que não têm esperança, é porque tem um grupo que tem esperança e tem um grupo que não tem esperança. Onde está o grupo que tem essa esperança? Onde está a igreja de Jesus que tem essa esperança? Olhe para seu irmão e veja se ele está com cara de crente que está com a esperança viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o versículo 14, irmãos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também o pastor. É o pastor? E quem é? Assim também Deus, mediante a quem? Mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de modo algum. Tem um desfrute, tem uma bênção, tem uma promessa reservada somente para aqueles que dormiram no Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ninguém vai chegar no céu dizendo, Jesus, está vindo uma tropa aí. É a tropa que dormiu no Senhor, morreu, aí está lá osso buscando osso, pele buscando pele,
rosto buscando a sua face, o olho buscando a sua face. Aí Jesus, como eu estou vivo, cheguei primeiro. Não, Senhor. Paulo está dizendo não. Nós não vamos chegar lá primeiro. Como é que diz o texto? Não precederemos os que? Continue lendo. Porque o mesmo, dado a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Que maravilha! Ninguém precisa ter medo de morrer. Eu já vi os irmãos brincando, os mais antigos, eles dizem assim: céu é muito bom, é muito bom. Tu quer ir agora, fulano? Não, agora não. Venha para o texto comigo, por favor. Dada a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, e descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados primeiramente. Não, juntamente. É aí o mistério do arrebatamento. É no abrir e fechar de olhos acontece tudo isso. Quem está vivo é transformado, quem está morto ressuscita, é transformado e juntamente sobe todo mundo no mesmo tempo. Vai ser a cena mais extraordinária de todos os tempos. Ouça-me, anime a sua fé hoje aqui. Receba a força de Deus hoje para esperar. Depois do Calvário, vai ser a cena mais extraordinária da nossa fé. A igreja subindo com alegria. Para trás ficam tristeza, desânimo, frustração, agonia, traição, inimizade. Tudo que não convém entrar no céu, não entra. Porque o hino que nós cantamos diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Quem está esperando este dia com alegria, irmãos? E Paulo termina no versículo 18, eu termino assim como ele aqui nesse texto. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na linguagem de Paulo, essa esperança é o ponto de equilíbrio entre o sofrer e a promessa. Porque Paulo vai dizer que essa esperança não é indolor. Essa promessa não vem sem nenhum preço. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, sofreu muito, mas sofreu esperando na promessa. Veja, Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Veja uma palavra extraordinária do apóstolo Paulo nesse texto. Filipenses 1:29. Diz o quê? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. O que é que Paulo está dizendo? Olha, você tem graça para crer em Jesus? Amém, 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 eu creio. É graça de Deus, amém. Mas existe uma outra graça. É a graça que capacita você sofrer por amor a Cristo.
Posso dizer uma coisa aqui, respeitosamente? Nenhuma espiritualidade é capaz de sofrer por amor a Cristo se não tiver graça. Nenhuma. O crente mais espiritual, se é que a gente pode dizer assim, o mais experiente da igreja, ele não sofre assim porque gosta de sofrer. Ele não vai para o sofrimento por amor a Cristo porque acha isso interessante, ou é uma massa de manipulação eclesial. Nada disso. Não é masoquismo, como está dizendo o pastor Edi. Sofre porque existe uma graça capacitadora. Uma graça educativa. Ela nos educa, ela nos capacita, ela nos possibilita a sofrer por amor a Cristo, dando glória a Ele. Quer ver uma coisa? Paulo diz assim, olha, eu orei por 3 vezes para que Deus me tirasse o espinho. Imagine você, o apóstolo dos gentios, o maior bandeirante do cristianismo. Em 10 anos, Paulo semeou o evangelho em todo o Império Romano. O imperador morreu e disse, as suas últimas palavras, Sua Excelência. O senhor está morrendo e o que é que o senhor quer dizer antes de morrer? Ele disse, eu conquistei muitas coisas, eu conquistei cidades, eu conquistei tronos, mas tem uma coisa que eu vou morrer sem conseguir conquistar. E o que foi? É parar essa nova seita aí. Eu lutei com todas as minhas forças e a força do império e não consigo parar. Em 10 anos, essa nova seita entrou no império todo e ninguém consegue controlar. A nova seita era o evangelho de Jesus sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Um sofrimento, com dores, fugindo de noite. Foi assim ou não foi? Não, você não pode ficar mais aqui, porque a turma está tentando matar você, Paulo. Então, vamos colocar você no cesto e de noite você foge. Escapa-te pela tua vida. Cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo, pastor? Cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Quando não podia ir lá, levava de sobre si os lenços e os aventais. E os enfermos eram curados. Mesmo assim, correndo, fugindo para não morrer. É a graça de Deus, na esperança da glória futura, que nos capacita para ver o sofrimento como uma caminhada de Deus para um estado melhor e eterno com Ele na glória. Vamos ler? Filipenses 1:29, quero ler outra vez com os irmãos. Porque vos foi concedida a de padecerdes por amor, e não somente de crerdes nele. Agora veja Atos dos Apóstolos. Termino já. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Veja o versículo 40 e o versículo 41. Versículo 40 diz: chamando os apóstolos, fizeram o que, irmãos? Não ouvi. Açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio entristecidos, desanimados. Foi assim? Como foi? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas por esse nome. Aleluia. Não é diferente de muita coisa que a gente vê hoje. É assim ou não é? Uma projeção pessoal, um culto ao eu.
É gente querendo ser crente para ver se fica lá em cima, para ver se é abanado, se é tapinha nas costas. Esse não é o evangelho, meu irmão. O evangelho é o mundo incomodado com a igreja. O mundo não pode ser amigo da igreja. Muito menos a igreja ser amiga do mundo. É mundo lá e a igreja aqui. Se eles querem alguma coisa, que venham para cá, porque aqui tem. Aqui tem poder de Deus, aqui tem evangelho, aqui tem salvação, aqui tem cura divina. Mas a igreja de Jesus é algo sublime na terra. Se você está sendo vituperado, meu jovem, na faculdade, se você, garota, adolescente, jovem, irmão, irmã, se estão fazendo gracinha, gracejo com vocês, regozije-se. Porque é um perigo quando alguém diz assim, essa aí é crente, mas é da tropinha da gente, aí é problema. Ah, esse aí é crente, mas faz parte do nosso grupo, não tem nem problema, a gente nem sente muito que ele é crente, aí é problema. Quando você chegar, a Bíblia diz que quando você chega sal. É sal. Sal é tempero, mas sal na pereba dói. Sal na ferida dói. Quando você chegar, alguém tem que ficar assim, incomodado. Não é porque você é chato, é porque você é crente. Aí vai dizer um monte de coisas com você, e você vai dizer assim, Jesus, assim tá bom. Estão falando assim, é porque assim tá bom, porque é o teu nome, eu estou carregando o teu nome, eu estou carregando o teu nome, o teu nome. Decamaçu, remia. Regozije-se na esperança da glória de Deus. Vamos concluir pensando em um texto. Veja ainda Romanos. Vou concluir com esse texto, irmãos. Concluir com esse texto. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na oração, perseverantes. A esperança, vou dizer outra vez, é o ponto de equilíbrio entre o sofrer e a promessa. Entre a promessa da volta de Jesus existe um tempo, ou não? Para muitos, essa promessa é tardia, sim ou não? Mas para nós que somos salvos, nós estamos no tempo de Deus. Ninguém precisa ficar agoniado com o tempo da volta de Jesus. Precisa-se estar pronto para a volta de Jesus. Veja o que diz primeira carta de Pedro. Eu não estou comentando muito, mas os irmãos, quando chegarem em casa, antes de dormir, toma aquele cafezinho, como aquele cuscuzinho com feijão preto. Aí antes de dormir, para não dormir assim com a barriga muito cheia, aí pega esses textos e vai se alimentando, e vai meditando, e vai escrevendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa estranha ou extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4 e 12.
Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Em outras palavras, Pedro está dizendo: quem pagou o preço vai ver como foi bom pagar o preço. Quem pagou o preço do chicote, porque naquela época era o chicote físico, né? Hoje é o chicote da ideologia. São violências distintas, mas a igreja sofre do mesmo jeito. Não tem mais caldeirão, não tem mais arena, não tem mais leão, mas tem ideologias satânicas querendo minar a esperança da igreja. Mas Pedro está dizendo: não considere isso um absurdo. Não considere isso uma ação maligna, porque se vocês estão sofrendo pelo amor de Cristo Jesus, vocês serão coparticipantes da glória com Ele. Quer que eu diga uma coisa? Honestamente, me suporte, só vai ficar de fora da glória, da esperança da glória, quem não tiver disposição para participar do chicote da aflição. E ninguém limpa as costas e diz assim: pode bater. Não, é a graça de Deus, vou dizer outra vez, que capacita você a sofrer dando glória a Deus. Versículo de número 14: se pelo nome de Cristo sois o quê? Injuriados, vituperados, bem-aventurados sois. Que evangelho é esse? Não mexe com a gente, porque o evangelho por aí é facinho, não é? É facinho, ninguém sofre. Aqui ninguém sofre, aqui é só cantar, dançar, pular, suar e sofrimento não. Tem um evangelho que o pastor Eli está dizendo: pare de sofrer. É por isso que é uma igreja frágil. O diabo bate o pé, some todo mundo. Na igreja de Jesus não, ele bate o pé e ela diz assim: a gente está aqui, o lugar é nosso. Quem vai desocupar o lugar é você. Quem diz amém, meus irmãos? Ou o diabo sai da frente ou a igreja passa por cima dele. E como é que passa, pastor? Fazendo corrente? Não. Pulo, arrepios? Não. É todo mundo com a Bíblia e a literatura, evangelizando. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde Satanás entrou, o evangelho entra e põe ele para correr. E ali Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que veio no meu coração. Deus vai entrar na sua família. Deus vai entrar na sua casa. Vai fazer coisa nova lá na sua casa. O Estado não pode entrar. A polícia não pode entrar. Homem algum pode entrar. Jeová com o evangelho vai entrar lá. Glória a Deus. Seja participante do sofrimento de Cristo. Diga para seu irmãozinho assim: tenha paciência, meu irmão. Diga olhando para ele não ficar com raiva. Diga: tenha paciência, meu irmão. Esse sofrimento vai acabar. Faça assim, olhe. E a gente vai ficar morando com ele lá eternamente, irmão. Tenha paciência, meu irmão. Receba a força de Deus. Ou como eu sinto a presença de Jesus aqui esta noite. Deica Marsu Remia. Receba a graça que desce do trono da graça de Deus. Receba, meu irmão jovem e adolescente, para ser crente em Jesus. Glória a Deus. Versículo 19, vamos concluir. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É você sair de casa e dizer assim: Jesus, eu estou nas tuas mãos. O que me acontecer, Jesus, é sob o teu controle.
Se eu for abraçado, oh, que maravilha. Mas se eu for rejeitado, a minha alma eu já encomendei a ti. A minha alma é tua, Jesus. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. A EADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abreu Lima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Herotildes Lopes, no Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier, nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena. Na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes. No Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana. E também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida. No Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas. Em Portugal, com os missionários Antônio Vessosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a EADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Munt e Aldeci Munt, e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderet. E em Moçambique, na porção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós, da EADALP, temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo, através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos. O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.